No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, especificamente o versículo de número 1 ao versículo de número 4, a Bíblia nos mostra Jesus concluindo o Sermão da Montanha e descendo, consequentemente, do monte, acompanhado de uma multidão. Neste momento, um homem leproso resolve ir até Jesus para, adorando-o, suplicar por cura. É interessante que a lepra citada no texto, de acordo com algumas correntes, trata-se do que hoje nós conhecemos como hanseníase, que é uma doença infecto-contagiosa que tem por agente etiológico o Mycobacterium leprae. À época, não haviam recursos terapêuticos disponíveis para manejar a doença, manejar clinicamente a doença. Hoje nós temos a indústria farmacêutica que é capaz de fornecer à sociedade os medicamentos, os fármacos que são utilizados na farmacoterapia desta condição clínica. Mas como na época não se tinha cura e trata-se de uma doença infecto-contagiosa, a orientação prática era que o sujeito contaminado fosse excluído da sociedade. Nós encontramos isso, por exemplo, em Levítico, capítulo de número 13. A Bíblia diz que depois da anamnese do sacerdote, este homem, ou seja, o leproso, deveria ser excluído da sociedade, deveria ser expulso, porque diz-nos as Sagradas Escrituras que ele morará só, a sua habitação será fora do arraial. E é interessante pensar nisso porque, muito provavelmente, este homem que foi até Jesus tinha uma vida ativa, muito provavelmente, dadas as circunstâncias do contexto fático, tinha família, tinha amigos, tinha um trabalho, possivelmente era religioso, estava no templo, ativo no judaísmo, são possibilidades. E de repente, ao observar algumas manchas no seu corpo, teve que ir ao sacerdote para a anamnese, conforme a orientação mosaica, e isso ele faz. Até que, de uma hora para outra, ele recebe a notícia de que era imundo. A partir da notícia de imundícia, sua vida mudou radicalmente, em todos os sentidos, no sentido afetivo, no sentido material, enfim. E aquele homem, por certo, perdeu as esperanças, porque a lepra, além de comprometer a sensibilidade, além de danificar severamente o tecido tegumentar, além de promover danos sistêmicos ao organismo, é capaz de, a longo prazo, diminuir a força muscular. Então, o que aquele homem esperava era que o que ocorresse com ele fosse o mesmo que o que ocorria com os demais leprosos. O tempo vai passar, as feridas vão piorar, os danos irão ser mais severos, eu perderei a força e, consequentemente, perderei a vida. Mas, em algum momento, ele ouve falar de Jesus. E, ouvindo falar de Jesus, ele crê em Jesus. E, crendo e observando a oportunidade de falar com o Mestre, resolve arriscar a própria vida. Eu digo arriscar a própria vida porque, como vimos, o leproso devia estar fora do arraial, mas Jesus não estava no arraial no momento. Mas entenda que o leproso não poderia estar em contato com os membros da sociedade que gozavam de saúde. Portanto, se ele fosse pego nesta condição, possivelmente poderia ser penalizado até mesmo com a perda de sua vida. Mas é interessante que ele resolve arriscar. E ele vai até Jesus. É bonito pensar que a primeira atitude daquele homem foi ajoelhar-se diante de Jesus e adorá-lo, porque a Bíblia nos diz que ele chama Jesus de Senhor. Ele não chama Jesus apenas de rabi, de rabino, de mestre. Ele não trata Jesus apenas como um conhecedor da lei ou como um homem de Deus, um profeta. Não, ele chega diante de Jesus, ajoelhando-se e atribuindo a Jesus a condição de Senhor. Senhor, se quiseres, podes limpar-me ou podes purificar-me. Jesus olha para aquele homem e, de certo modo, é movido de compaixão e se aproxima dele e toca-o. Eu acho interessante que o toque de Jesus naquele homem não era necessário para a operação miraculosa, até porque Jesus o curou pela palavra.
Diferente do que aconteceu em outros casos, como por exemplo a mulher do fluxo de sangue, que pelo contato através da fé foi curada, a cura do homem leproso não veio do toque de Jesus, veio das palavras de Jesus. Mas é interessante que antes de curar o corpo, Jesus achou por bem tocar naquele homem para curar o seu interior, a sua alma. Afinal de contas, há quanto tempo aquele homem não tinha um toque humano? Há quanto tempo aquele homem lidava com a realidade de que por onde quer que passasse, as pessoas se afastavam, as pessoas o desprezavam, as pessoas viravam as costas, até por medo, ou principalmente por medo de contrair a doença. Mas naquele dia, ele vê um homem com desejo de tocá-lo. Aquele toque lhe curou a alma, e as palavras de Jesus, quero ser limpo, lhe curou o corpo. Mas é interessante que depois da cura, Jesus lhe dá uma ordem. Não precisa sair por aí anunciando, eu quero que você vá ao sacerdote e oferte o que Moisés ordenou. E para entendermos o que Jesus estava pedindo daquele homem, se faz necessário voltarmos a Levítico, capítulo de número 14. Quando um leproso era curado, ele precisava fazer algumas ofertas. Dentre essas ofertas estava o sacrifício de uma ave. Ele deveria levar 2 aves limpas. Além das 2 aves limpas, seria necessário levar pau de cedro, seria necessário levar carmesim, seria necessário levar hisopo. E o sacerdote tomaria um vaso de barro e sacrificaria, degolaria uma das aves e, de certo modo, colheria o seu sangue naquele vaso de barro sobre águas vivas, sobre águas em movimento. E depois de colher aquele sangue, o sacerdote molharia os demais elementos nele, inclusive a ave viva. E depois tomaria a ave viva, levaria para um campo aberto e a soltaria. Perceba. O que Jesus estava dizendo era que a sua obra na vida daquele homem era muito mais do que simplesmente curar-lhe aquela condição clínica. O que Jesus estava dizendo àquele homem era que a sua operação em sua vida ia muito além de uma cura orgânica. Jesus apontava para uma libertação espiritual. É como se cada uma dessas aves, nesse contexto, representasse os 2 personagens. Uma ave representava Jesus, uma ave representava o homem leproso. Uma das aves precisou perder a vida, que representa Jesus. A ave que ficou viva foi banhada no sangue da que morreu, para daí então ser livre das suas algemas, ou seja, da gaiola, e poder ser solta em campo aberto para bater asas livremente. Jesus estava dizendo àquele homem que a sua obra iria versar sobre o campo espiritual na libertação completa de sua vida. Ele morreria, ele se sacrificaria, mas o seu sangue remiria aquele homem da sua culpa e o libertaria de todas as suas prisões. Portanto, cabe essa reflexão nesta noite. Ou melhor dizendo, neste momento, eu não sei, estou de dia, mas eu não sei em que momento você assistirá esse vídeo, mas cabe esta reflexão. Hoje nós somos livres. Hoje nós podemos bater asas e voar. Porque lá atrás, Jesus de Nazaré, derramou seu sangue, um sangue carmesim, que de acordo com as Sagradas Escrituras, clama mais alto que o sangue de Abel. E este sangue nos remiu, fomos banhados nele, e uma vez banhados nele, nos libertamos de todas as cadeias. Nós somos livres. Jesus morreu por nós.